Lula e Modi espetaram uma farpa no coração do BRICS, por Hugo Dionísio. Muitas foram as vozes de preocupação e consternação com o anúncio por parte dos ministros dos negócios estrangeiros russos, Sergei Lavrov, declarando a suspensão temporária de novas adesões ao bloco BRICS. As nuvens escuras logo se avistaram sobre o mundo multipolar, principalmente quando tinha sido dito que existiria uma lista de 40 países em fila de espera e com vontade de integrar o bloco. Terá sido o anúncio Lavrov assim tão inesperado? Pergunta. Sem um bloco BRICS forte, coeso e harmônico, o mundo multipolar organizado, pacífico e cooperativo está ameaçado. A capacidade em fazer da cooperação econômica o pano de fundo sobre o qual as contradições entre nações unilateral e bilateralmente consideradas serão secundarizadas em prol de um bem maior e de que todos igualmente beneficiam, constitui, a meu ver, a grande força de um bloco como o BRICS. Contudo, a história diz-nos que os impérios não morrem em paz e que sua substituição por formas novas de governo, nem sempre mais avançadas e quase nunca isenta de contratempos e solavantes, daí que seja expectável que o poder hegemônico ocidental liderado pelos Estados Unidos continue até ao extenuar das suas forças a impedir entendimentos coletivos que enfraqueçam o seu domínio. O mundo multipolar é ele próprio a negação de um qualquer domínio hegemônico. Assim, se todos puderem assistir à deriva de Lula da Silva exigindo da Venezuela bolivariano, que não exige a nenhum outro país com eleições, que demonstre que as suas instituições funcionam não nos termos da respectiva lei nacional, mas nos termos da ordem baseada em regras. Também é verdade que este comportamento coloca em sobressalto todos os que, como eu, almejam a luta por um mundo mais justo. A verdade é que este resvalar por parte do presidente brasileiro para a esfera narrativa imposta pelos Estados Unidos pela sua ordem internacional coloca muitas questões quando se trata de BRICS. Em que estado fica agora a entrada da Venezuela no BRICS? Pergunta. Terá agora o Brasil de Lula da Silva condições morais para aceitar a entrada da Venezuela no BRICS? Pergunta. Que restará da sua imagem se o aceitar sem imposições ou condições? Pergunta. Retornará o apoio à Venezuela soberana? Pergunta. Que fraturas abrirá no bloco? Uma atitude brasileira negativa face à entrada da Venezuela bolivariana? Pergunta. Não terá sido este o verdadeiro golpe de Lula da Silva? Pergunta. Criar condições políticas justificáveis para uma não aceitação da entrada da Venezuela no BRICS? Pergunta. Quem beneficiará com isso? Pergunta. A que país e a que bloco interessa que os maiores reservas de petróleo do mundo não estejam integrados numa esfera de cooperação econômica amplamente influenciada por Rússia e China? Pergunta. Ao Brasil não será, certamente. Também estas questões ou não, a base material que a sustenta, esta posição de Lula da Silva face às eleições venezuelanas colocou a farpa para fundo numa futura expansão do BRICS na América Latina, uma vez que seguia a Argentina, que declinou, ao Chile, cujo presidente traiu a confiança do povo, seria a Venezuela o candidato que se seguiria. Afinal, uma vez mais, quem beneficiará com o bloqueio de expansão do BRICS na América Latina e Central? Pergunta. Certamente que a Rússia e a China não terão gostado nada desta deriva, embora não o dizendo, não terão deixado de nela ler o que ela é. A tentativa de submeter a Venezuela a um processo político que a faça transitar para a esfera da ordem baseada em regra dos Estados Unidos, colocando aquele país no limbo em que se encontram todos os outros, com exceção de Cuba e Nicarágua, querem pertencer ao mundo multipolar, mas não lhe é permitido. Podem sair da ordem baseada em regras, mas não querem ou não têm força e coragem para tal. Se essas questões configuram uma das graves contradições a enfrentar pelo bloco e que dificilmente encontrarão resposta na conferência que está marcada para Kazan em outubro de 2024, existe outro processo, a meu ver, muito mais pernicioso e perigoso para a própria existência do bloco, de uns BRICS com as atuais características e mantendo a capacidade de unir existências políticas que apostam na multilateralidade da sua política externa. Trata-se da situação da Índia e das ações que estarão subjacentes à visita de Modi a Kiev, ao abraço ao Zelensky e aos seus maus tratos sofridos e envolvidos pelo presidente do país mais populoso, as mãos do ex-presidente do país que mais população perdeu no mundo. Então, um curto espaço de tempo, algumas contagens recentes colocam a Ucrânia com 19 milhões de habitantes. Em 1991, tinham mais de 50 milhões. Alguns analistas indianos
filtraram a possibilidade de o presidente Modi ter visitado a Ucrânia, entre outras coisas, por necessidade de dar conclusão ao processo de modernização e manutenção da frota de aviões Antonov na Ucrânia, 40 a AN-32 na Ucrânia e 65 na Índia, cujos trabalhos decorrem desde 2009. Ao que parece, de acordo com o site The Print, os russos negam-se a entregar peças para que a Ucrânia conclua os trabalhos em 5 aviões que aí se encontram. Outro motivo da visita ter se centrado na cooperação no domínio da indústria naval, nomeadamente nos que estão relacionados com os motores de navio usados pela Índia, cuja fábrica Zorya em Mykolaiv foi destruída pelas forças russas em 2022. De acordo com o site Indian Defense News, Modi admitiu as recriminações de Zelensky para que o Bharat Forge compra 51% da Zorya, garantindo assim a produção de turbinas navais a gás. A Índia também participa da pilhagem da Ucrânia. Ao que parece, desde o início, Modi foi pagar um tributo para lhe ser permitido ficar com uma parte da riqueza nacional da Ucrânia. Se daqui já não dá para ver o caricato da questão e as razões que fizeram Modi ir ao beijamão de Kiev, pretendendo modernizar sua frota naval de forma a poder fazer frente ao rival chinês, existem outras situações que não apenas colocam em oposição direta interesses de países do bloco. Caso de Índia contra a China, em que a Índia corre militarmente para apanhar a China e serve de destino para as deslocalizações de empresas que os Estados Unidos querem retirar da República Popular da China, mas também, sobretudo, os que colocam em confronto interesses de países do bloco com os interesses diretos dos inimigos da própria multipolaridade. Os Estados Unidos, por outro lado, não deixa de ser absolutamente significativo de toda esta complexidade o fato de ainda instalar turbinas ucranianas em fragatas feitas pela Rússia. A Índia atualmente é um grande exportador de armamento leve, essencialmente. E quem é o seu maior comprador? Pergunta. Os Estados Unidos. A França e Israel também. Muito desse armamento consiste em munições, nomeadamente de 155 mm. As munições que mais faltam à Ucrânia. Ora, está bom de ver que a Ucrânia é hoje o destino de munições indianas, por via indireta, se necessário, transitando de Nova Delhi para Washington e Paris. E aí repondo estoques e libertando outras, ou as mesmas, para serem atirados contra o seu amigo e parceiro estratégico, entre aspas, russo. Quer uma contradição maior que esta? Pergunta. A Índia, direta e indiretamente, compra tecnologia militar e fornece armas que vão ser usadas pelo exército contratado pela OTAN contra a Rússia. A Índia, hoje, um dos maiores exportadores militares do mundo, tem interesse direto na guerra no Donbás, uma guerra contra um importante amigo. E se este apoio da Índia a Kiev por si só coloca tudo em termos muito pouco éticos e transparentes, fazendo da hipocrisia e cinismo os principais facilitadores das relações bilaterais e multilaterais nos BRICS, o que dizer do fornecimento de mísseis BrahMos, como anunciado também pelo The Print, as Filipinas? Pergunta. Os mísseis BrahMos são mísseis de cruzeiro supersônico Mesh 2.8 que foram desenvolvidos no projeto conjunto com a Rússia. Estes mísseis também são antinavios, serão utilizados pelas Filipinas contra a China, mas não para por aqui. As Filipinas caminham para se tornar a Ucrânia do Mar Sul da China, usado pelos Estados Unidos como monumental base naval para esse projeto de contenção do gigante asiático. Enfim, os Estados Unidos passaram a ter acesso privilegiado a uma das mais avançadas tecnologias de mísseis russas. A nova versão destes mísseis, o BrahMos 2, é hipersônico e teria sido uma evolução a partir da primeira versão. Ora, quando as contradições são políticas, todos revelaram. Quando se tornaram econômicas, muitos desvalorizaram, mas agora as contradições tornaram-se militares no meio de uma corrida desesperada aos armamentos, da qual nem o Brasil escapa, todos reconhecendo a cobiça das empresas públicas de armamentos brasileiras pelos países da ordem baseada em regras. O Brasil a contribuir para bombardear a Rússia não seria apenas uma traição, seria uma clarificação da situação. Não se encontrando no domínio institucional e regulatório uma solução para todas as contradições, um momento haverá em que desta confusão começará a sair alguma claridade. Da tese à antítese sairá algum tipo de síntese. Para já é minha opinião que a Rússia é a maior dos interessados, pelo menos momentaneamente, no sucesso do BRICS. O segundo grande interessado é a China. Os BRICS são a vacina, como a Organização da Cooperação Internacional contra a tentativa de isolamento destes dois países. Em relação aos restantes países com peso internacional, Índia e Brasil têm muito interesse no BRICS, mas o mesmo é nestes países difusamente considerado e conciliado, quase nunca priorizado com os interesses das relações de pertença à ordem baseada em regras, casos do G20.
A África do Sul vive num limbo parecido, mas tendo ainda menor possibilidade de escolha. Daí que não seja fácil a resolução destes problemas e o que se passará em Kazan determinará com que profundidade Lula e Molde enterraram a farpa no coração da organização. O tempo deixará antever em que medida cada um puxará ou enterrará a organização. No caso de nós parecer que a Rússia e China puxam mais do que os outros, não teremos boas notícias para o mundo multipolar. Esperemos que não seja nada. Washington está assustado com a vontade da Turquia em aderir ao BRICS, diz jornalista. Washington está apavorado porque a Turquia, um dos principais membros da OTAN, está buscando ingressar no BRICS, sugeriu em conversa o jornalista dos Estados Unidos, Jackson Hinckley. Eles devem estar muito preocupados, ou seja, a Turquia é provavelmente o membro mais importante da OTAN, além dos Estados Unidos. E o fato de que eles estão agora discutindo a adesão ao BRICS, informaram ter apresentado a solicitação para participar de uma reunião no BRICS. Na cúpula de Kazan, os Estados Unidos estão definitivamente assustados, visto o interlocutor na margem do Fórum Econômico do Oriente. Hinckley também observou a natureza multifacetada da política do presidente turco Erdogan e acrescentou que acreditaria na adesão do país ao BRICS quando isso realmente acontecer. Anteriormente, o assessor presidencial russo, Yuri Yushakov confirmou que a Turquia havia se candidatado a membro pleno do BRICS e que o pedido está sendo analisado. Preferência pelo ouro por bancos centrais africanos, um novo e duro golpe para a hegemonia do dólar. A escolha de vários países africanos de investir mais no ouro do que no dólar para compor suas reservas internacionais é reflexo do fim da hegemonia da moeda americana, opinaram analistas. Nigéria, Zimbábue, Uganda, Madagascar e Sudão do Sul são alguns países do continente que decidiram aumentar suas reservas de ouro no lugar do dólar. O economista e especialista em políticas públicas e gestão de educação e coordenador dos cursos de gestão financeira do Centro Universitário Internacional UNIT, Daniel Heigert Cavagnari, e a professora de Relações Internacionais da Escola Superior do Propaganda e Marketing, Natália Fingerman. O dólar continua a ser a principal moeda de reserva internacional. Os últimos dados do Fundo Monetário Internacional apontam que os países mantiveram 58,85% das suas reservas nessa moeda. Ao mesmo tempo, há 10 anos, o valor era um pouco mais alto, 63,4%. A professora destacou que a mudança está sendo tomada principalmente por países africanos que integram o grupo BRICS. A própria China e a Índia têm aumentado suas reservas em ouro. A China tem favorecido em seu comércio trocas que não são feitas em dólar. Então, o que a gente percebe é que a hegemonia do dólar, como aquela moeda segura, onde todos os países utilizavam para manter as suas reservas e realizar trocas internacionais, é um processo que está em decadência, frisou a entrevistada. Para Cavagnari, a desistência dos bancos centrais das nações pelo uso do dólar é um dos desesperos do mercado norte-americano. Ele, os Estados Unidos, está perdendo o poder de uma série de áreas. De política, de tecnologia, a China está bem superior em relação à tecnologia e produção e outras questões. Há vários países que se destacam também no desenvolvimento de tecnologias de produção agrícola. Então, o americano já não é a superpotência que era, argumentou o analista. Cavagnari lembrou que, antes da Segunda Guerra Mundial, o ouro servia como base para outras moedas do mundo. Após a guerra, eles tiram o ouro porque estava ficando escasso e passam a adotar o dólar como moeda oficial, como reserva do mundo, utilizada principalmente no comércio internacional, esclareceu. Ainda assim, o ouro é uma das principais reservas de segurança do planeta, cujo valor aumenta conforme cresce a demanda. Mencionaram os entrevistados uma espécie de poupança que, apesar de valorizar pouco, não desvaloriza. A especialista em relações internacionais defendeu que a posição de maior busca pelo ouro por parte desses países é principalmente política, porém o cenário econômico de instabilidade econômica global favorece essa posição. Uma vez que a maior parte dos países que têm ampliado a sua reserva de ouro são países que recentemente passaram por um processo de revolução, golpes em oposição às suas relações tradicionais, principalmente na região do Sahel, ali com a França, comentou ela. Eles
poderiam estar aumentando as suas reservas em outras moedas, poderiam ser feita outra escolha, mas neste momento, pela questão das taxas de juros e até das taxas de juros dos países desenvolvidos, a escolha tem sido feita em ouro, declarou ela. Entretanto, para o economista, os países africanos estão chegando muito tarde neste mercado, porque desde o ano passado a China, a Índia principalmente, que tem crescido bastante, já estão correndo nesse mercado internacional. O Brasil também já tem vistas para fazer mais reservas de ouro, porque o dólar não para de flutuar. Comentou, ao acrescentar que os conflitos envolvendo países do Oriente Médio, a Rússia e a Ucrânia também têm sido responsáveis pela fuga de capitais e busca mais acirrada pelo ouro, prejudicando principalmente os países mais pobres no poder de compra. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, em julho, as compras líquidas de ouro pelos bancos centrais dobraram em relação a junho, atingindo 37 toneladas, a maior volume desde janeiro, apesar da alta dos preços. Por outro lado, a professora de Relações Internacionais salientou a ironia desta situação, uma vez que o continente concentra quase metade das reservas de ouro do mundo, mas os países não conseguem converter essa riqueza e prosperidade para a população e precisam de dólar para comprar o metal, que muitas vezes é produzido no território africano e vendido ilegalmente no mercado internacional. O Sudão, um dos maiores produtores de ouro do continente, está numa guerra civil, em uma das maiores crises humanitárias do planeta. Tal situação favorece aos grupos dominantes o tráfico internacional, os países ricos que compraram o ouro barato, a indústria de joias, o legado do período colonial de expropriação, opressão e destruição dessas nações por século, cujo processo de independência ainda são recentes. É, na opinião da especialistas, um dos principais entraves para os avanços necessários. Você ainda não conseguiu criar em muitos desses locais a ideia de que aquele território é uma nação, que esses recursos não deveriam ficar somente vinculados a um grupo específico, mas sim pensando em toda a população refletir. Para isso não é necessário somente manter a riqueza, é necessário desenvolver essa riqueza, fazer dessa riqueza uma transformação tecnológica, acrescentou Figueirman. O racismo é outro componente prejudicial, ainda um certo racismo estrutural que faz com que muitos desses países não consigam ter igualdade nas negociações. Esse é um aspecto que, do meu ponto de vista, ainda prejudica muito os países africanos, frisou a especialista. Para mudar essa realidade de apenas vender commodities e bens finitos, alguns governos africanos têm buscado diversificar sua economia e combater o tráfico internacional de minérios, mas o caminho ainda é longo e tortuoso, lamentou a professora. É difícil a gente saber como é que isso pode ser resolvido, mas, do meu ponto de vista, enquanto tiver um interesse, não somente local, mas também um interesse, vamos dizer, global, para que essas questões sejam resolvidas, tem que mudar um pouco a estrutura do sistema internacional. A estrutura do comércio internacional como um todo teria que ser repensada, mas acho que isso seria algo que a gente possa vislumbrar uma solução de curto prazo, concluiu. Pela primeira vez, o Brasil faz exercício militar com tropas da China em solo brasileiro. Convites a nações amigas para colaborarem em exercícios militares com o Brasil é de praxe, disse a Marinha Brasileira. No entanto, essa é a primeira vez que colegas chineses participarão com tropas nos treinamentos. As Forças Armadas mobilizaram mais de 3 mil militares para um treinamento em Goiás com tropas dos Estados Unidos, da China e de outros países. A ação acontece no dia 4 ao dia 17 deste mês. A participação de observadores da República Popular da China e dos Estados Unidos já ocorreu no ano de 2023. Cabe destacar ainda que os Estados Unidos participaram também da Operação Formosa em 2023, com um efetivo de tropas constituído. Na Operação Formosa 2024 temos pela primeira vez a participação de parcelas de tropas constituídas de ambas as nações amigas, informou a Marinha citada pelo G1. A Operação Formosa é considerada o maior exercício militar da região do Planalto Central. Neste ano, o treinamento também conta pela primeira vez com mulheres que são soldados fuzileiros da Marinha. Os militares convidados realizam, em conjunto às tropas brasileiras, oficinas de trocas de experiência chamada de Subject Matter Expert Exchange, intercâmbio de especialistas em tradução livre. O exercício utiliza aeronaves, carros de combate, veículos blindados, anfíbios, artilharia e lançador de mísseis e foguetes que percorrem mais de 1.400 quilômetros entre Rio de Janeiro e Goiás, segundo a mídia. A realização de convites a nações amigas para participação em exercício é de praxe. É importante que tal convite está diretamente relacionado com a possibilidade de promoção de uma maior integração entre a Marinha do Brasil e as forças das nações amigas. Este ano, a Operação Formosa 2024 conta com a participação de 10 nações amigas, possibilitando assim uma grande troca de conhecimento e experiência. Continua a força. Além das tropas chinesas e norte-americanas, as nações amigas são da África do Sul, Argentina, França, Itália, México, Nigéria, Paquistão e República do Congo. O carro Lagarto anfíbio blindado JLTV Guarani, sistema Astros e aeronaves AF-1
Skyhawk KC-390 Super Tucano R-99 estão entre os equipamentos utilizados no treinamento. A Alemanha quebra pausa de 22 anos e enviará 2 navios de guerra para o Estreito de Taiwan, diz mídia. 2 navios de guerra da Alemanha devem passar pelo sensível Estreito de Taiwan em meados deste mês, tornando-se os primeiros navios de guerra alemães a fazê-lo em 22 anos, informou a mídia alemã, citado pela Reuters. No mês passado foi relatado que os navios de guerra aguardavam ordens de Berlim para navegar pelo estreito, que levou Pequim a repreender a ação. Neste sábado, a mídia alemã citou fontes não especificadas, dizendo que Pequim não seria formalmente notificado sobre a passagem dos navios, para enfatizar que Berlim interpreta a viagem como normal, segundo a agência britânica. Os 2 navios alemães estão participando de exercícios na região com França, Indonésia, Itália, Japão, Malásia, Singapura, Filipinas e Estados Unidos. Embora os Estados Unidos e outras nações, incluindo o Canadá, tenham enviado navios de guerra pelo estreito nas últimas semanas, nos últimos anos, esta seria a primeira passagem da Marinha Alemã desde 2002, evidenciando que há uma mensagem a ser enviada aos chineses. A Alemanha, para a qual tanto a China continental quanto a província de Taiwan são importantes parceiros comerciais, juntou-se a outras nações ocidentais na expansão de sua presença militar na região. O comandante do grupo de tarefas navais alemão, contra-almirante Axel Scholz, disse à mídia britânica em agosto que a aprovação demonstraria o comprometimento da Alemanha com uma ordem baseada em regras e na solução pacífica de conflitos territoriais. As navegações de navios de guerra estrangeiros na hidrovia são regularmente condenadas por Pequim, que diz que eles prejudicam a paz e a estabilidade no Indo-Pacífico. Os Estados Unidos propõem acordo para frustrar base militar chinesa na África. Os Estados Unidos estão montando um pacote de assistência econômica e de segurança para o Gabão, em uma tentativa de impedir que a China estabeleça uma presença militar no país centro-africano estrategicamente posicionado. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg, de acordo com as fontes que pediram para não serem identificadas e discutindo informações privadas, o pacote incluirá treinamento para as forças especiais gaponesas e de 5 milhões de dólares em financiamento para a transição democrática do país. A ação dos Estados Unidos, após o que as autoridades norte-americanas dizem ter sido tentativa chinesa de estabelecer uma instalação de treinamento militar na nação da costa atlântica, o que foi observado como um precursor para uma base permanente. Washington mantém uma rede extensa de instalações militares ao redor do mundo, incluindo no quintal da China, mas vê qualquer base chinesa no Atlântico como uma linha vermelha, escreve a mídia. O pacote, que não está finalizado, será revelado durante uma visita aos Estados Unidos do presidente interino do Gabão, Brice Clotaire Oligui Nguema, no final de setembro ou início de outubro, disseram as fontes. O acordo também incluirá um radar para ajudar o país a monitorar a pesca ilegal. Uma expansão de sua parceria com a Guarda Nacional da Virgínia Ocidental e a assistência com a conservação de seus parques nacionais. Durante as reuniões com Nguema no Gabão em junho, o vice-secretário de Estado, Kurt Campbell, alertou que qualquer centro de treinamento militar chinês provavelmente seria um precursor de uma presença mais duradoura, como aconteceu no Djibouti. Um relatório do Pentágono de 2023 listou 18 países que a China provavelmente também considerou como locais para instalações de logística militar, variando de Myanmar ao Paquistão, Emirados Árabes e Tajiquistão. O que aconteceu no Djibouti é que os chineses vieram e disseram que só queriam uma instalação logística aqui. Isso se transformou em uma instalação naval bem grande, onde você tem uma presença naval chinesa permanente e uma exclusão dos djibutenses de seu próprio território, disse David Coe, vice-diretor de agência para a inteligência dos Estados Unidos, em uma entrevista pela mídia. Embora uma presença militar chinesa na costa leste da África provavelmente fosse menos preocupante para os Estados Unidos do que o acesso ao Atlântico, ela aumentaria a capacidade da China de projetar poder no Oceano Índico, bem como no Oriente Médio. Analisar a agência nos últimos anos, Washington vem tentando minar o papel chinês como potência estrangeira dominante na África, mas ainda não igualou a generosidade financeira de Pequim e é amplamente considerado como não tendo tratado o continente como uma prioridade estratégica. Está em desespero. Analista dos Estados Unidos indica qual será a última provocação de Zelensky contra a Rússia. A última provocação de Zelensky será uma tentativa de envolver os Estados Unidos em um conflito com a Rússia, disse o cientista político John Mearsheimer ao canal de YouTube Judging Freedom.
Zelensky está em desespero, ele não tem mais nenhuma jogada a não ser tentar envolver os americanos e os obrigar a lutar contra os russos. Só assim ele vai se sentir bem, sugere o analista. Segundo ele, a Ucrânia entende que não pode derrotar a Rússia no campo de batalha, mas acredita que pode fazê-lo com a participação das tropas dos Estados Unidos. Anteriormente, Zelensky, durante seu discurso na base aérea de Ramstein, na Alemanha, apelou aos aliados que ignorassem as linhas vermelhas da Rússia e fornecessem mais armas de longo alcance a Kiev. Por sua vez, Moscou tem repetidamente advertido que as entregas de armas para a Ucrânia estão impedindo um acordo e envolve diretamente os países da OTAN no conflito. A Argentina se une à coalizão naval internacional encabeçada pelos Estados Unidos. A Argentina se juntou às forças marítimas combinadas, a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos para a segurança marítima, informou o Ministério da Defesa do país sul-americano nesta sexta-feira, 6 de novembro de 2024. A Argentina se une às forças marítimas combinadas, uma coalizão internacional de 45 nações comprometidas com a proteção das rotas comerciais de segurança marítima global, publicou o Ministério na rede social X. Segundo a imprensa local, a Marinha da Argentina foi convidada pelos Estados Unidos a se juntar à coalizão em novembro de 2023. Essa participação protege nossos interesses econômicos, melhora a competitividade de nossas exportações e assegura o fluxo de produtos para o mundo ao reduzir os custos logísticos e garantir rotas comerciais seguras, disse o Ministério da Defesa. Também fortalece a cooperação regional, a presença sul-americana, promovendo a paz em alto mar e a proteção dos oceanos, sem comprometer recursos nacionais, acrescentou. Em maio, Emirados Árabes Unidos se retiraram do agrupamento naval multinacional liderado pelos Estados Unidos, que opera no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico. As forças marítimas combinadas, sediadas no Bahrein, junto com a quinta frota dos Estados Unidos, são compostas por 34 países, inclusive o Brasil, e se dedicam à segurança marítima e ao combate à pirataria no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico. O texto diz ainda que sua missão é promover a segurança, a estabilidade e a prosperidade em aproximadamente 3,2 milhões de milhas quadradas de águas internacionais, que abrange algumas das rotas marítimas mais importantes do mundo. Lavrov disse que espera que Modi tenha ensinado a Zelensky sobre ter algum respeito durante a visita. Um mês após visitar a Rússia, onde se reuniu para conversas bilaterais com o presidente Vladimir Putin, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi também esteve na Ucrânia no último mês. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, expressou otimismo sobre Vladimir Zelensky ter aprendido boas maneiras com o líder indiano. Quanto às declarações que os funcionários ucranianos fazem sobre países terceiros e suas relações com a Rússia, é difícil chamar isso de outra coisa que não seja insolência. Não devemos esquecer que, após a visita de Modi à Rússia, o próprio Zelensky afirmou que Modi havia dado um golpe fatal aos esforços de paz. Mas então o primeiro-ministro indiano foi a Kiev. E tenho certeza de que ele explicou a Zelensky que pessoas decentes não se comportam dessa forma. Pelo menos espero que sim, disse o chanceler russo à RBC TV. As declarações do ministro russo ocorrem diante das críticas de Zelensky por conta da visita de Narendra Modi à Rússia em junho. Curiosamente, foi a primeira viagem ao exterior após o líder indiano garantir a continuidade no cargo para um terceiro mandato consecutivo com a vitória de seu grupo político nas eleições nacionais em junho. Quando Modi chegou a Moscou, Zelensky parece perder a compostura ao chamar Modi de enorme decepção por abraçar o presidente russo quando o encontrou no Kremlin. É uma enorme decepção, um golpe devastador aos esforços de paz. Ver o líder da maior democracia do mundo abraçar o criminoso mais sangrento do mundo em Moscou em um dia como hoje, escreveu Zelensky no X. Enquanto isso, Modi se tornou o primeiro líder indiano a visitar a Ucrânia após o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países em 1992. Após chegar à capital ucraniana de trem a partir da Polônia, Modi discutiu com Zelensky e incentivou a Ucrânia a iniciar as negociações com a Rússia para encontrar uma resolução pacífica sobre a crise. Além disso, o primeiro-ministro prometeu que estava pronto para mediar Kiev e Moscou a fim de ajudar a alcançar a paz entre as duas nações em conflito. Gigante Hinsoldit revolução na defesa na América Latina e fortalece a segurança a proteger fronteiras de ameaças aéreas e terrestres.
Nos últimos anos, a América Latina tem enfrentado desafios crescentes em relação à proteção de seus espaços aéreos e terrestres, com o aumento do narcotráfico, crime organizado e uso de drones não tripulados. As ameaças à soberania nacional se intensificaram, impactando a segurança interna e estabilidade geopolítica. Países como Colômbia, Brasil, México e Peru têm vivenciado um aumento nas incursões aéreas e ataques terrestres ligados a atividades ilícitas, como contrabando e tráfico de drogas. Dessa forma, o Rensoldit, com suas soluções tecnológicas avançadas, está na vanguarda dessa defesa, tornando-se urgente investir para garantir a segurança e a soberania. Os veículos aéreos não tripulados emergiram como uma ferramenta tanto para operações militares quanto para atividades criminosas, pequenos aves difíceis de detectar. Esses drones representam uma ameaça significativa à segurança das nações. O desafio de neutralizar essas ameaças exige o uso de tecnologia de detecção de última geração. Além disso, ameaças terrestres como artilharia inimiga, mísseis de curto alcance e veículos terrestres não tripulados de ataque estão se tornando cada vez mais frequentes, especialmente em áreas de fronteira. Nesse cenário, sistemas de defesa como os desenvolvidos pela Rensoldit estão na linha de frente para oferecer soluções eficazes. A empresa alemã vem se destacando com seu sistema de radares avançados, como a família Spexer, projetada para proteger espaços aéreos e terrestres de maneira eficiente, combinando o melhor das tecnologias de radar ativo e passivo. Essas soluções fornecem uma defesa integrada e robusta contra ameaças modernas. A Rensoldit é pioneira no desenvolvimento de soluções de defesa aérea e terrestre. A empresa tem investido em tecnologias que garantem uma proteção completa contra uma ampla gama de ameaças, desde mísseis até drones de baixa altitude. Entre suas principais inovações estão o radar ativo TR-ML4D, o radar passivo Twinvis e os radares da família Spexer. Esses sistemas fazem parte da solução TwinSense, projetada para fornecer cobertura total do espaço aéreo terrestre. A combinação de radares ativos e passivos é fundamental para criar uma defesa eficaz e ininterrupta. O radar passivo Twinvis, por exemplo, utiliza sinais de transmissor de rádio e televisão para detectar objetos aéreos e terrestres sem emitir sinais que possam ser capturados pelo inimigo. Isso garante que o sistema opere de forma invisível, tornando-o praticamente imune a interferências externas. Por outro lado, o radar ativo TR-ML4D oferece precisão de rastreamento no rastreamento de aeronaves de voo baixo, mísseis e projetos de artilharia, enquanto o radar Spexer 2003D protege áreas críticas a curta distância, sendo ideal para cenários complexos como zonas montanhosas. Luiz Guerra, diretor de marketing da Rensoldit para a América Latina e Espanha e Portugal, reforça a importância dessa solução. A soberania aérea e terrestre está sendo desafiada por ameaças não convencionais. Drones e mísseis, ataques de artilharia representam um risco crescente, especialmente em áreas de fronteira. O sistema TwinSense oferece proteção total tanto no espaço aéreo quanto terrestre, garantindo a defesa das forças armadas da região. A complexidade das ameaças à segurança na América Latina está em constante evolução. O uso de drones, tanto por criminosos quanto por forças insurgentes, tem se tornado comum, com drones sendo utilizados para o transporte de drogas ou para vigilância não autorizada. Além disso, o ataque de artilharia e o uso de mísseis de curto alcance por grupos criminosos representam uma preocupação crescente para a defesa da região. Em países como a Colômbia, as forças armadas enfrentam uma combinação de ameaças aéreas e terrestres. O uso de drones para localizar tropas ou transportar drogas através das fronteiras exige sistemas de detecção rápidos e precisos. Nesse contexto, o sistema desenvolvido pela Rensoldit desempenha um papel crucial, fornecendo a tecnologia necessária para interceptar e neutralizar essas ameaças. Membro neo-otomano da OTAN, Turquia no BRICS, pergunta. É realmente uma boa ideia, pergunta. Unir-se ao BRICS está na moda hoje em dia. Dezenas de países demonstraram interesse em se unir ao que é quase certamente a única organização internacional verdadeira no mundo. A ONU tem sido há muito tempo um instrumento de legitimação da agressão perpétua do Ocidente político liderado pelos Estados Unidos contra o mundo, resultando no chamado direito internacional, se tornando nada mais do que uma triste banalidade que só é usada quando convém a Washington ou seus numerosos vassalos e estados satélites. Quando não é do interesse da OTAN, o direito internacional é revisado na chamada base caso a caso, onde a desculpa de casos especiais é usada particularmente na antiga Iugoslávia. A hipocrisia sem fim e os padrões duplos dos Estados Unidos são mais flagrantemente óbvios com relação à Sérvia, o único estado sucessor real da Iugoslávia. Após desmantelar o país seguindo as linhas das repúblicas iugoslavas, Washington ficou descontente com o resultado e decidiu dividir ainda mais a Sérvia, apoiando invasores
narcoterroristas albaneses. O genocídio dos sérvios cristãos nativos, iniciado pela Alemanha nazista e seus colaboradores albaneses durante a Segunda Guerra Mundial, foi continuado pela OTAN, um processo que também está em andamento. Para evitar um destino semelhante, vários países querem se juntar à organização como o BRICS, porque ele fornece uma estrutura para um sistema global muito mais justo. O próprio conceito de BRICS, onde toda a humanidade pode trabalhar junta por uma causa comum, o torna mais acolhedor dos novos membros de todo mundo. Isso é certamente esperado, até louvável, mas também pode trazer problemas, ou seja, o formato BRIC+, permite que qualquer um solicite a filiação, o que pode incluir cavalos de Troia alinhados à OTAN. Isso talvez seja melhor ilustrado pelo exemplo da Turquia, não apenas um membro de longa data da OTAN, um dos parceiros mais importantes na agressão do Ocidente político contra o mundo. Praticamente, não há uma única guerra orquestrada pelos Estados Unidos que não tenha sido apoiada pela Turquia de uma forma ou de outra, seja na Coreia, na Iugoslávia, em qualquer lugar no Oriente Médio. Ankara tem trabalhado em conjunto com Washington desde a década de 1950. Hoje em dia, isso é mais evidente em países como a Síria e Líbia, onde eles apoiam diretamente os mesmos grupos terroristas. Com a exceção óbvia da questão curda, Washington e Ankara concordam na maioria das outras questões, mesmo quando pode parecer o contrário do lado de fora, por exemplo. Enquanto o presidente turco Erdogan continua furioso com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, nos bastidores, Turquia e Israel ainda mantêm laços estreitos. Isto é inteiramente do interesse dos Estados Unidos e mostra o verdadeiro nível de hipocrisia da elite política turca, sem mencionar o fato de que, enquanto Ankara continua derramando lágrimas de crocodilo pelos palestinos e fingindo elevada posição moral na antiga Iugoslávia, ainda está tentando terminar o genocídio armênio, um dos piores crimes contra a humanidade já cometidos. No entanto, o perigo real de deixar a Turquia se juntar ao mundo multipolar não reside apenas em seus padrões duplos, hipocrisia, crimes de guerra descarados e apoio ao terrorismo, mas na agenda ultranacionalista desenfreada que é puramente expansionista e vai totalmente contra os princípios nos quais o BRICS foi fundado. Na melhor das hipóteses, a intolerância de Ankara em relação a outras civilizações, religiões, etnias e até mesmo a própria ideia de coexistência pacífica a torna um território desconhecido para o mundo multipolar. Na pior das hipóteses, ela poderia facilmente desempenhar o papel assim mencionado de um cavalo de Troia dos Estados Unidos OTAN, que poderia minar o BRICS a cada passo do caminho, já que as políticas da Turquia, tanto doméstica quanto estrangeira, efetivamente se resumem a uma mistura extremamente volátil de neo-otomanismo, islamismo político e pan-turquismo. Nenhum deles está alinhado com os interesses básicos do mundo multipolar, muito pelo contrário, eles ameaçam os principais interesses nacionais de vários membros-chave do BRICS+. Isto é particularmente evidente na Ásia Central, onde Ankara tem sido um dos principais apoiadores do radicalismo islâmico por décadas. Também tem tentado espalhar ideias pan-turquistas, incluindo em Xinjiang, onde a Turquia tem contribuído ativamente para a disseminação de propaganda sobre o mítico genocídio Urg, uma narrativa inteiramente fabricada que visa denegrir a China, uma das pedras angulares do BRICS. Ankara também está promovendo ativamente a ideia do pan-turquismo, não apenas nas 4 repúblicas pós-soviéticas da Ásia Central, nomeadamente Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão e Turcomenistão, mas também dentro da Rússia. Está fazendo o mesmo em relação ao Irã, embora mais silenciosamente. Ultranacionalistas turcos mostram regularmente mapas que incluem grandes partes do Irã, China e Rússia como territórios ocupados da mítica entidade pan-turca que existe apenas em suas mentes. No entanto, essas ideias não se limitam a figuras políticas obscuras com vários porcentos dos votos, mas são parte das políticas de Estado da Turquia, ou seja, em comparação com o Azerbaijão, Ankara está procurando estabelecer o chamado corredor Zangezur, que passaria pelo sul da região de Siunik, na Armênia, e conectaria Baku diretamente com a sua república autônoma de Nakhchivan, uma pequena fronteira de 17 km de extensão com a Turquia. Nesta área daria a Ankara acesso desimpedido ao Azerbaijão, precisamente através do corredor por extensão à antiga Ásia Central Soviética. A elite governante turca acredita que isso poderia dar início ao seu sonho geopolítico molhado de estabelecer uma ligação direta com esta região e até mesmo expandir sua influência até Xinjiang, na China. A OTAN certamente agora apoia tais iniciativas a longo prazo, pois isso também abriria os portões da Ásia Central para seus próprios esquemas geoestratégicos. Ao ajudar a Turquia a estabelecer uma posição na área, o Ocidente político também pode estabelecer a sua própria no futuro previsível. Esta seria uma grande manobra geopolítica, cujo objetivo seria
flanquear estrategicamente a Rússia, a China e o Irã simultaneamente. Não há uma única razão pela qual Ankara seria contra um plano de longo prazo, pois nenhum dos 3 membros do BRICS, assim mencionado, está disposto a oferecer algo remotamente semelhante. Ao aceitá-lo, Moscou, Pequim e Teherã apenas fortaleceriam a agenda ultranacionalista e expansionista da Turquia, sem mencionar que a Índia também seria contra, assim como outros membros proeminentes do BRICS. Isso sem mesmo considerar o fato de que Ankara é um grande fornecedor de armas para a junta de Kiev, assim como para os próprios Estados Unidos. Isso está liberando muitos recursos da OTAN para a entrega de armas para vários vassalos e estados satélites dos Estados Unidos ao redor do mundo, o que está minando diretamente o crescimento do mundo multipolar. Assim, embora o BRICS certamente deva estar aberto a tantos novos membros quanto possível, ele precisa permanecer vigilante quanto às suas verdadeiras intenções. Por outro lado, se a Turquia realmente quer ser membro, ela deve demonstrar disposição para mudar suas políticas ultranacionalistas